Olá pessoal, meu nome é Murilo Barreto e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre por que é importante você ter um currículo acadêmico bastante diversificado e por que muitas vezes a gente acaba tomando um caminho que não é o caminho que a gente deveria seguir por ser um pouco mais viável. Primeiramente, eu queria dizer que esse vídeo seria muito importante para mim lá no início, para que eu tivesse cruzado os caminhos com projetos e atividades mais diversas. E à medida que eu for avançando no vídeo, vocês vão conseguir entender um pouco o que eu estou querendo dizer. Na universidade, a gente tem diversas atividades, monitorias, extensão, iniciação científica, a gente tem os grupos de estudos, grupos de pesquisas, tem as atléticas, tem os centros acadêmicos, tem empresas juntos, dependendo da sua universidade. E cada uma dessas atividades vão ajudar você a se desenvolver em determinadas áreas da sua vida. Mas o foco principal desse vídeo é justamente mostrar para vocês que não somente o desenvolvimento pessoal de vocês vai depender dessas escolhas que vocês fazem, mas também o pós-carreira, que é, acredito que uma das principais causas das pessoas irem atrás de atividades acadêmicas. Então, por exemplo, como vocês sabem, no canal eu trago muito sobre monitorias, porque foi a experiência acadêmica que eu mais tive contato dentro da universidade. Recomendaria que vocês fizessem a mesma coisa que eu? Não. Por quê? É interessante que vocês tenham mais atividades diversas do que muitas atividades de um mesmo tipo de categoria. Por exemplo, seria mais recomendado você fazer umas 3 monitorias, umas 3 extensão, umas 2 iniciação científica, participar de atlética se for seu interesse, participar de centros acadêmicos, participar de atividades diversas do que você se limitar muito e durante a graduação fazer 4 iniciação científica, 8 extensão e só focar em uma determinada categoria. E como eu estava dizendo, vocês não podem focar só em uma determinada atividade. Por quê? Até mesmo se você quiser tentar uma seleção de mestrado, uma seleção de residência ou outra pós-graduação, concursos também que geralmente avaliam o seu currículo, sempre eles colocam limites. Como assim limites? Por exemplo, você pode cadastrar até 3 monitorias, você pode cadastrar até 3 extensão. Então, se você tiver feito 8 monitorias ou 8 extensão, isso não vai contar para o seu currículo. Então, por isso que eu sempre falo, na verdade, eu comecei a refletir sobre isso, que é muito mais importante você ter certificados de atividades diversas, porque assim você vai conseguir aproveitar mais. Então, uma pessoa que ela tem muitas atividades diferentes, quando o edital é lançado, ela pode aproveitar mais essas atividades. E quando a gente pensa nessa carreira pós-graduação, a gente vê como que o currículo ele vai influenciar. Lógico que ele não é um fator que vai ser determinante a ponto de, se eu não fiz um currículo bom, eu não vou conseguir nada na pós-graduação. Não é assim que funciona. Mas a gente pode perceber na prática que muitas vezes esse currículo faz diferença sim. Então, tal que tem muitas pessoas que fazem a graduação já focada nesse momento pós-graduação. Então, o que eu recomendo a vocês é já irem dando uma olhada nos editais de seleções que vocês têm interesse em participar, seja de residência, seja de mestrado, seja de concurso, porque tudo isso vai variar de universidade para universidade, instituição para instituição. Então, quanto mais você tiver uma noção de quais são os seus objetivos, é melhor para você ter foco dentro da universidade. Outro ponto muito importante que a gente pode citar nesse vídeo, que muitas pessoas acabam não fazendo, são as escritas acadêmicas, que geralmente são mais comuns em grupos de estudo, núcleos de pesquisa, mas o que eu recomendaria é você sempre ir atrás de professores e de pessoas que possam ajudar você a participar dessas escritas acadêmicas, independente de você estar em um grupo ou não. Escrever artigos, capítulos de livros, organizar essas escritas acadêmicas, elas são atividades que muitas vezes ajudam muito em seleção e que podem ser um diferencial gigantesco em uma aprovação ou reprovação. Então fica a dica para que vocês comecem a dar uma olhada no currículo de vocês, ver o que está precisando melhorar, principalmente quem ainda está com mais de um ano
para terminar a graduação, é quem falta mais de um ano, aproveitem essa oportunidade e não façam que nem eu fiz no início, de focar mais em atividades nichadas de uma determinada categoria, porque isso talvez não seja tão... E como eu estava dizendo, não se limite a atividades nichadas, porque isso pode ser que não seja muito bom para você. Tanto no sentido mesmo de editais, de seleções, mas também nesse sentido de você desenvolver mais habilidades quando você está em mais atividades. Caso vocês queiram, é sim recomendado se especializar em determinados assuntos, principalmente nos assuntos que você tem o objetivo de trabalhar na sua carreira profissional, mas não se limitem a esses assuntos específicos. Eu acho que há uma grande diferença entre você se especializar em uma determinada área e se limitar a uma determinada área. Porque quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais importante para vocês dentro dessa carreira acadêmica ou dentro dessa carreira que você vai trabalhar no futuro. E é basicamente isso. Eu peço a todos que estão acompanhando o vídeo, que tenham gostado do conteúdo, que vocês possam se inscrever no canal, justamente para que ele possa chegar em mais pessoas que tenham interesse e de certa forma, acaba motivando para que eu continue gravando vídeos. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos e comentem bastante. Recomendem também para amigos que possam ter interesse nesses conteúdos. E é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão para temas futuros, podem deixar nos comentários que eu vou estar avaliando se eu tenho conhecimento ou não para fazer esses vídeos que vocês querem.